Imagina só uma operação tática perfeita, mas não contra um exército inimigo, e sim um assalto contra o divino. Hoje, na nossa análise, a gente vai mergulhar direto num roteiro de alta tensão que vem lá da mitologia clássica. Vamos destrinchar a audaciosa captura de Proteu, liderada pelo comandante Menelau. Uma emboscada onde o alvo simplesmente desafia as leis da física. E logo de cara, a gente esbarra no dilema central de toda essa história. Afinal, como capturar um deus que pode se transformar em absolutamente qualquer coisa? Não dá para usar tática militar tradicional aqui. Como você prende algo que pode simplesmente escorrer pelos seus dedos como água ou queimar as suas mãos como fogo? Pois é, esse é o nosso impossível quebra-cabeça tático de hoje. Bom, vamos para a primeira parte da nossa história. Isolados em terras estrangeiras. Para contextualizar, Menelau e seus homens acabaram de voltar vitoriosos daquela lendária guerra de Troia. Só que a glória da vitória durou pouquíssimo e logo virou um baita pesadelo logístico. Eles estão completamente encalhados. O desespero fica evidente nas palavras de Menelau. Eles estão perdidos na costa do Egito, um lugar que para eles parecia literalmente o fim do mundo. Já faz anos. Eles tentam de tudo para regressar aos seus lares, buscando aquele remanso de paz de antes de uma guerra que custou tantas vidas, mas nada dá certo. A exaustão é total e a moral da tropa está no fundo do mar. Eles precisam urgente de um milagre. E é aí que entra a nossa segunda parte, a estratégia secreta da ninfa. O tal milagre aparece na forma da suave e bela ninfa Idoteia, que chega trazendo aquela inteligência privilegiada e revelando o alvo da nossa emboscada, Proteu. O cara é filho de Netuno e pastor dos rebanhos aquáticos, mas o detalhe crucial é que ele é um grande adivinho. Ele sabe o caminho exato de volta para casa. Só que tem um problema crítico. A ninfa avisa que Proteu foi tão perturbado ao longo do tempo por causa desse dom que virou o ser mais esquivo de todos. Não adianta tentar bater papo, a eloquência não serve de nada e as palavras não o comovem. Ele simplesmente se recusa a falar. Então, se as palavras falham, só sobra a força física, brutal e coordenada. A ninfa entrega um plano de ação tático em 4 etapas. Primeiro, eles precisam esperar escondidos na gruta dele. Segundo, passar completamente despercebidos pelo silêncio. Terceiro, amarrar o deus bem firme enquanto ele dorme. E o quarto, e de longe o mais assustador, segurar firme, não importa no que ele decida se transformar. Vamos então para a terceira parte, a emboscada na gruta. Depois de ficarem de tocaia desde o amanhecer, Menelau e 3 dos seus companheiros mais robustos, armados só com uma corda extraordinariamente grossa arrancada dos navios, veem o momento chegar. É meio-dia em ponto. E a chegada do alvo é de cair o queixo. A figura imponente surge das profundezas, com cachoeiras de águas salgadas correndo pelo corpo escamado, rodeado por um imenso turbilhão de peixes e animais marinhos, prontos para segui-lo até na terra. É uma demonstração pura de poder divino. Mas, antes de chegar perto do deus, tem um perímetro de segurança a ser vencido. Na entrada da gruta está posicionado Harpócrates, a própria divindade do silêncio. Como chegou a hora do descanso de Proteu, o silêncio é obrigatório. Então, a única forma de passar por esse obstáculo é ativando o modo furtividade absoluta. Afinal, a melhor homenagem que você pode fazer ao silêncio é passar por ele sem emitir um único som. E a equipe consegue. Os 4 homens, carregando aquela corda pesada a 8 mãos, se esgueiram com sucesso lá para dentro. Só que umas vezes lá dentro, a furtividade dá lugar a uma sobrecarga sensorial absurda. O barulho é ensurdecedor. O próprio Harpócrates já foi embora, irritado com a barulheira pavorosa. Os homens precisam até tapar os ouvidos porque o ronco do deus é tão estrondoso que parece ecoar das profundezas de uma enorme concha marinha. Mas Menelau não perde o foco de jeito nenhum. Ele exige silêncio total dos seus homens e ameaça todo mundo caso acordem a divindade antes da hora. Proteu tá num sono pesadíssimo, daquele tipo que os poetas chamam de irmão da morte. O que nos traz ao clímax dessa operação, a parte 4. O deus metamorfo. O ataque é lançado, a equipe entra em ação, amarrando fortemente os membros do deus com a corda e se agarrando nele com toda a força que tem. Menelau, mesmo com a corda no pescoço do deus, ainda tenta uma última cortesia, meio que justificando tudo para conseguir a profecia. A cortesia, como era de se esperar, não é nada bem recebida. Proteu acorda, entende o que está acontecendo e transborda de indignação. Como vocês se atrevem, réis mortais? Ele ruge de fúria e, ao perceber que está completamente imobilizado, dá início à sua defesa impensável. Em uma fração de segundos, a forma que os guerreiros estão segurando muda radicalmente. A primeira mutação, um leão pavoroso.
Imagina o caos que se instaura. Menelau, com os músculos no limite, grita ordens para os homens agarrarem a fera furiosa novamente. O animal se debate com uma força colossal, mas, surpreendentemente, a força conjunta e a corda grossa conseguem segurar o tranco. Vendo que o leão não resolveu, o nível de ameaça sobe drasticamente. A fera se transmuta num dragão, se debatendo horrivelmente e cuspindo labaredas de fogo para todos os lados. O calor fica intenso e o perigo de morte é imediato. Um dos homens até questiona em voz alta por quanto tempo mais eles vão conseguir resistir a um dragão. Mas a ordem de Menelau continua inflexível. Segurem firme. A resistência implacável obriga uma nova transformação. Agora, o que eles estão abraçando desesperadamente é um leopardo selvagem. Pensa na velocidade e na ferocidade exigindo ainda mais agilidade da equipe. A ordem para não soltar ecoa pela gruta, enquanto a exaustão física já começa a cobrar um preço alto daqueles 5 homens robustos. E as transmutações não param. A quarta forma é de brutalidade física pura, um javali enorme. O bicho dá coice sobre as cordas e ataca violentamente com presas afiadíssimas. O impacto é terrível. Esse é o teste supremo de resiliência. Continuar segurando firme quando o mundo na sua mão vira o pior pesadelo possível. Cada segundo dessa luta exige uma determinação quase sobre-humana, lutando contra as forças mais primitivas da natureza. E aí que o terror psicológico atinge o seu pico. Um dos homens, totalmente assustado, faz a pergunta que carrega a maior de todas as dúvidas táticas. E se ele virar água? Como a gente vai manter ele preso? Afinal, é fisicamente impossível apertar água com cordas ou braços. Menelau, vermelho de tanto esforço, responde na lata que o primeiro passo é simplesmente manter o foco, parar de falar e retesar os músculos. Ali, a perseverança tinha que continuar muito além da lógica. E assim, chegamos à nossa quinta e última parte, o prêmio final. Toda essa teimosia implacável finalmente quebra a resistência divina. Proteu, o deus indomável, forçado a ceder à persistência humana, exclama furibundo, mandando que satisfaçam logo a curiosidade e o deixem em paz. A tática de imobilização total funcionou contra o mestre da fuga. Claro, a natureza divina dele mantém o orgulho intacto. Ele fala dando ordens, sem jamais admitir a derrota ou a humilhação. Mas o que importa é que a inteligência a entregue. Menelau consegue extrair a preciosa e exata rota de navegação que eles tanto precisavam para voltar ao reino. Mas a conclusão dessa jornada traz uma ironia simplesmente gloriosa. Menelau parte de volta para casa acompanhado de Helena, sua adorável mulher. Olha só, o comandante heróico acabou de dominar o próprio deus do mar metamorfo na base da força bruta, mas vai passar os seus dias ao lado de uma mortal que, em artes de mutabilidade e inconstância, excedeu o talento de qualquer deus. É muito fascinante pensar nisso, sabe? Uma operação incansável, quase suicida, foi montada para prender o mar, o fogo e as feras, apenas para o vitorioso retornar ao lado de um coração humano, que é a forma de mudança mais imprevisível de todas. No final das contas, quem realmente detém o maior poder de transformação? A natureza divina, com todo o seu espetáculo, ou a complexidade humana? Fica aí essa baita reflexão para encerrarmos o episódio de hoje. Muito obrigada por acompanhar e até a próxima análise.